Ó Senhor Jesus, amém, santos. O Senhor é maravilhoso. Amém por mais essa semana do alimento diário. Amém! Amém, Senhor Jesus. Dentro desse ministério nós temos uma função. Cada um de nós tem um serviço, irmãos. Cada um de nós tem um serviço para Deus dentro desse ministério. Nós estamos incluídos, irmãos, em um ministério. Senhor Jesus, o Senhor tem uma função para cada um de nós. Na semana passada nós já vimos muito sobre o serviço ao Senhor, né? Aleluia, essa semana nós vamos ver mais. Senhor Jesus, porque, irmão, servir ao Senhor é o que a gente acabou de louvar. Servir ao Senhor é se entregar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, é se entregar nos braços do Senhor, é se dar para o Senhor. Para o que o Senhor necessita. O Senhor tem um plano nessa terra. O Senhor tem um plano. Ele vem dispensar a vida dele para dentro de todo o homem, para dentro da criação dele. E para isso, irmãos, para cumprir esse plano dele, ele nos colocou nesse novo ministério. No ministério da nova aliança, que é de espírito e vida. Ele nos deu funções. E eu digo aos irmãos que pelo menos uma função cada um de nós tem. Amém? Que é de evangelizar. Senhor Jesus, pelo menos essa. Mas eu vou encorajar os irmãos a procurarem o Senhor. A procurarem os nossos líderes, a se engajarem, se coordenarem mais nos demais serviços da igreja. Amém? Senhor Jesus, eu queria abrir com os irmãos Salmo 132, versículos 3 e 5. Senhor Jesus, Salmo 132, versículos 3 e 5. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Irmãos, Davi tinha um desejo de servir a Deus. Ele tinha um desejo de construir a casa de Deus. Mas Deus disse para Davi: não, Davi, você não vai poder fazer uma casa para mim, um templo físico. Mas disse para ele também: você vai preparar o terreno, você vai preparar os materiais e você vai preparar os serviços. Você vai preparar um manual de como os serviços serão executados na minha casa, um manual operacional. Irmãos, Davi tinha um encargo pessoal ali. A gente está escrito aqui, ele queria construir uma casa para Deus. É bom isso ou não é, irmãos? É bom ou não é? Senhor Jesus, mas o Senhor falou para ele: Davi, não. Irmão, será que hoje o Senhor às vezes não nos fala da mesma forma? Será que não temos um encargo pessoal por algo na igreja, algum serviço que nós gostamos, que nós gostaríamos de fazer muito, mas o Senhor diz: não, isso não. Por outro lado, o Senhor tem muitas outras coisas para nós, irmãos. E nós não podemos nos desanimar. Já pensou se Davi tivesse desanimado e falado: então tá bom, Senhor, para mim então não serve. Vou deixar de lado, o Senhor coloca quem o Senhor quiser na obra, né? Espero meu filho crescer e ele que construa, né? Que foi Salomão. Não, irmãos, ele agarrou o que o Senhor deu para ele e ele serviu ao Senhor. Ele fez o quê? Ele se entregou nos braços do Senhor. Irmãos, esse é um exemplo que deve nos orientar na igreja. Nós precisamos nos coordenar com os nossos irmãos líderes, porque eles estão seguindo as ordens do Senhor. Muitas vezes eles vão nos dizer que não é para nós servirmos de tal maneira ou em tal serviço, mas vão nos designar para outro. Nós precisamos dizer sim e amém, porque eles estão sendo orientados por Deus. Amém? Senhor Jesus. E aí, irmãos, Davi fez o quê? Ele designou as funções dos levitas. Ele designou o serviço dos levitas. Olha que interessante. Os levitas, antes,
eles serviam montando a tenda da congregação, o tabernáculo, montando, desmontando, transportando para os outros lugares. Aí Davi fez o quê? Davi designou um serviço para eles que era oposto ao que eles faziam. Esse serviço era de vez em quando, esporádico. Davi designou para eles um serviço no templo. Eles iriam servir todos os dias no templo para poder servir aos sacerdotes. Todos os dias. Foi algo muito diferente, não foi? Mas aquilo foi a necessidade do Senhor. Aquilo foi a orientação do Senhor. O serviço nos mostra, irmãos, que o serviço ao Senhor é dinâmico. Hoje, perdão, está muito alto? Amém. Hoje, nós estamos servindo ao Senhor de uma maneira. Amanhã pode ser que o Senhor oriente os nossos irmãos a servir de outra maneira. E aí, o que nós vamos fazer? Senhor, para mim isso não serve? Para mim isso basta, Senhor? Então, outro irmão que sirva? Senhor Jesus, irmãos, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar nos irmãos que estão sob a orientação do Senhor. Vamos nos jogar nos braços do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Tem um exemplo ontem. Eu e o meu querido irmão Eudeu estávamos designados para compartilhar a palavra hoje, e eu liguei para o irmão para ter comunhão com ele. Falei, irmão, eu tenho um encargo sobre tal parte da palavra. E aí o irmão, amorosamente, falou para mim assim, às 5 horas da tarde. Irmão, seria bom que você compartilhasse sobre esta outra parte. Senhor Jesus. Mas o Senhor é muito maravilhoso, irmãos. Naquela hora eu falei para o irmão, amém. Eu não peguei o baldinho e chutei. Falei, Senhor, irmão, compartilha você. Não, Senhor Jesus. Nós temos que abraçar o que o Senhor nos deu. Irmãos, essa semana eu tive uma viagem. E, coincidentemente, foram os dias que eu mais desfrutei durante essa viagem. Que eu fiquei 3 dias fora. Senhor Jesus. Então, irmãos, temos que confiar nos irmãos que estão à nossa frente, no Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu queria ler, a gente leu no versículo para ler com oração, se os irmãos puderem projetar novamente aqui, 1 Crônicas 25, versículo 6. Antes disso, irmãos, não, perdão, podemos ir, 1 Crônicas 25, versículo 6. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler juntos mais uma vez, por favor? Todos estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Aqui um pouco antes diz que o ministério, só um exemplo, o ministério do louvor, da música, é para profetizar Deus para os homens. Não é um encargo pessoal, não é para aparecer simplesmente, mas para profetizar Deus aos homens. E aqui diz que haviam ali, Asaf, Gedutum e Emã, eles eram como coordenadores do serviço. Né? E eles eram os pais daquelas tribos, né? Daquelas pessoas que foram designadas para o serviço do louvor. E diz que todos estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais. Ou seja, os irmãos que servem estavam sob a direção dos coordenadores. Dos serviços, quantos temos? Música, recepção, literatura, limpeza do local, Senhor Jesus, palavra, perdoem, irmãos, se eu esqueci mais algum, mas todo o serviço da igreja. Amém? E os coordenadores, por sua vez, estavam sob as ordens do rei. Irmãos, as ordens do rei são as ordens de Deus. Deus falava ao rei. No tempo de Moisés, Deus falava através de Moisés. No tempo de Davi, através de Davi. Senhor Jesus. E hoje, irmãos? Hoje Deus fala a nós através dos apóstolos. Principalmente, irmãos, dos nossos apóstolos, que estão em cujo raio, em cuja esfera de ação nós estamos. Hoje nós estamos debaixo do falar de determinados apóstolos, Nosso irmão Pedro, o nosso irmão Ezra, o nosso irmão André, nosso irmão Miguel. Irmãos, nós temos que honrar esses irmãos. Ali o nosso irmão Pedro nos ajudou a entender que todo aquele problema da igreja em Corinto era o quê?
eles questionavam a autoridade dos apóstolos. Senhor Jesus, do apóstolo, perdão, que era Paulo. Senhor Jesus. E aí Paulo veio, vamos abrir em 2 Coríntios 10, 13. Para restaurar aquela igreja, perdão, 2 Coríntios 10, 13 não. 2 Coríntios 10, versículo 8. Para restaurar aquela igreja, irmãos, o viver daquela igreja, Paulo veio falar Paulo veio mostrar a eles que ele tinha aquela autoridade, que ela foi dada por Deus, e que ela não era para destruí-los. Vamos ler versículo 10, 8? 2 Coríntios 10, 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição, não me envergonharei. Aqui ele mostra que a autoridade dele foi conferida pelo Senhor para a edificação, não para a destruição. Então, irmãos, a autoridade dos nossos apóstolos hoje sobre a igreja foi conferida pelo Senhor, para a edificação de cada um de nós, de cada um de vocês. Então, nós precisamos acatar, irmãos, as orientações dos irmãos e não questionar. Senhor Jesus, no serviço, e principalmente no serviço que cada um de nós tem hoje, que é a evangelização, que é muito importante hoje. Porque o nosso serviço, irmãos, ele não se restringe só na igreja, ao nosso local físico, mas ele é também a nossa vida, na nossa vida familiar, dentro da nossa família e no nosso trabalho. Essa semana eu tive uma viagem a negócios, e durante essa viagem, desfrutando do Senhor, o Senhor tocou muito no meu espírito. Quando eu entrei num carro pela manhã para visitar o primeiro cliente, o Senhor falou, comportagem dinâmica. Eu não ia vender um livro ali, irmãos, talvez até sim, mas naquele momento não. E o Senhor falou, ore por eles, leve a orar, ore pela visita. Aleluia. O que foi que eu fiz? Não orei, irmãos. Senhor Jesus. Quem adivinha o que aconteceu? Foi um desastre, irmãos. Foi um completo desastre. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele deu nova oportunidade. Iam ser 5 visitas. 5. A primeira foi um desastre. Na segunda visita, eu entrei no carro e já me apresentei. Falei, eu sou evangélico. O Senhor tocou no meu espírito para fazer uma oração por vocês, pelas visitas, meus colegas de empresa. Eu não fiz, mas agora eu quero fazer. Amém? Amém. Olha a responsabilidade, irmãos. Porque no meu coração eu falo, Senhor, eu vou orar. A primeira foi um desastre. Como vai ser a segunda? Mas eu creio em Ti. Eu me entrego nos Teus braços. Senhor Jesus. Eu sei que nada vai me separar, Senhor. Irmãos, eu orei. As pessoas invocaram o nome do Senhor, confessaram o nome do Senhor. E aí, qual foi o resultado da segunda visita? O que os irmãos dizem? Foi boa? Não foi boa, irmãos. Foi muito mais do que boa. Foi perfeita, irmãos. Foi perfeita. Perfeita na minha concepção. Eu não consigo imaginar como seria melhor. Mas é o Senhor, irmãos, conferindo, carimbando, selando o falar dos apóstolos. Que eles estão debaixo do falar dele. Senhor Jesus, que nós devemos honrar nossos apóstolos, irmãos. Eles estão aqui transmitindo as ordens do Senhor para o povo deles, não para destruir, irmãos, mas para edificar. Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu queria perguntar a vocês hoje. Senhor Jesus, nós tivemos um momento de oração de nos entregar ao Senhor, mais cedo, que o William orou por nós. Mas eu queria perguntar a vocês hoje, irmãos, existe alguma coisa que te impeça de se entregar ao Senhor? Existe, irmãos, alguma coisa que te impeça de servir ao Senhor hoje? Vocês não precisam responder em voz alta. Eu até prefiro que vocês fechem os olhos. Fechem os olhos, por favor, irmãos. Pensem no seu coração.
Existe alguma coisa que impeça vocês hoje de se entregar ao Senhor, de falar ao Senhor, de obedecer ao Senhor? Vou citar algumas coisas, continuem com os olhos fechados. Não crer no falar dos apóstolos. Isso ocorre hoje, irmãos, no coração de vocês? Por favor, só considerem diante do Senhor. Não crer na Bíblia. Senhor Jesus. Isso ocorre hoje, irmãos, no coração de vocês? Vocês creem 100% na Bíblia? 99%? 50%? Senhor Jesus. E no falar dos apóstolos, irmãos? 50% também? O que me interessa, se o Senhor me designar para a construção do templo, amém? Se não, eu estou fora. Senhor Jesus. Irmãos, tem ideologias, tem filosofias que estão conduzindo vocês a não crerem, a não servirem a Deus? Por favor, irmãos, considerem no coração de vocês. Vocês estão se jogando hoje nos braços do Senhor? Irmãos, se alguma coisa dessas vocês detectaram ou se o Senhor mostrar, nós podemos nos arrepender. Podemos pedir perdão ao Senhor. Porque o Senhor nos escolheu, irmãos, para servi-lo. O Senhor nos designou, nós somos um povo, sacerdote e o exército. O Senhor escolheu cada um de vocês. Quais as orientações? Agora todos podem vir comigo aqui. Temos várias orientações dos apóstolos hoje. Programa livro na minha mão. Senhor Jesus. Amém? Irmãos, ontem eu fiz uma conta com os irmãos do local 4. Na minha casa são 3 pessoas, né? Eu, minha esposa, meu filho e minha filha. Um McDonald's por semana, se eu economizar uma ida no mês, eu pago o programa livro na minha mão. Para os 3, irmãos. E quando o Senhor falou pela primeira vez nesse programa, eu e minha esposa obedecemos. Os irmãos falaram, ao invés de dar alguns brinquedos para o seu filho, faça uma biblioteca para o seu filho. Nós fizemos. Para ele e para nós também, claro. Irmãos, que maravilha. Como o Senhor trabalha. Como o Senhor deposita naquela terra fértil. Hoje Ele mesmo escolhe os livros que nós vamos ler, irmãos. Compartilha. Faz o ponto-chave no alimento diário. Faz o ponto-chave no livro, no jornal. Irmãos, é o Senhor carimbando o falar dos apóstolos. Senhor Jesus, sócios do Evangelho. Amém? Ofertas para os missionários internacionais. Dia 20 é o último dia, nós iremos remeter. Falar dos apóstolos, irmãos. Senhor Jesus, CEAP, comportagem dinâmica, Expolivro. Senhor Jesus, está faltando algum? Senhor Jesus. Da comportagem dinâmica tem outro. Queria acrescentar um adendo aí, uma expansão da comportagem dinâmica. Tem um agradecimento dinâmico. Sabe? Quando a pessoa te presta um favor ou um serviço, ao invés de você falar muito obrigado, você fala obrigado, posso orar por você? Funciona, irmãos? Todos aceitam? O Senhor está mostrando muito claramente, irmãos. Né? Vamos seguir, irmãos. Se tem alguma coisa que hoje nos afasta de seguir o Senhor, nos impede de obedecer o falar do Senhor, de servir ao Senhor, de honrar os nossos apóstolos, vamos nos arrepender. Vamos nos lançar nos braços do Senhor, porque só o Senhor, irmãos, só o Senhor é santo. A vida dele é a esperança que nós temos de nos conduzir à glória. E Ele vai nos conduzir através do serviço da igreja, através dos serviços a Ele, através do falar dos apóstolos, que é para edificar. Então, se nós queremos progredir na vida da igreja, irmãos, e alcançar a glória, nós precisamos crer no falar dos apóstolos, amém? Obedecer. Seremos assim edificados e prosseguiremos debaixo da bênção do Senhor. Amém? Não tenham dúvidas, irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a aliança que Deus tem conosco. Amém? Vou passar para o irmão Ildeu continuar a nossa mensagem. Amém, amados? Tiago me dedurando aqui, né? Cada uma, né? Já que ele me entregou aqui para todos vocês,
eu vou esclarecer o ponto, né? O ponto é o seguinte: nós estamos na conclusão de uma série do Alimento Diário, que é esta série aqui, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Então nós estamos neste volume, que é o volume 3, na última semana. E a última semana, né, que foi a 24ª mensagem que o irmão Pedro deu para nós aqui em São Paulo. Eu creio que todos, se não a maioria de vocês, eu creio que tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra aqui em São Paulo. Então foi uma palavra muito completa, né? Ela foi completa em termos de conteúdo. Por quê? Porque estabeleceu uma base muito sólida para o nosso serviço ao Senhor, falando sobre o serviço sacerdotal, e também com respeito à expansão como o exército de Deus, e também nos deixou muito esclarecidos com respeito à nossa identidade ministerial. Isso é muito importante, nós conversarmos sobre esse assunto da nossa identidade ministerial. Mas antes de dar sequência ao que o irmão Tiago estava falando, eu queria ver aqui, hoje de manhã eu estou vendo alguns rostinhos aqui, novos, né? Eu queria saber quem está visitando a gente pela primeira vez. Primeira vez visitando? Opa! Ali. No final da reunião, nós vamos orar com vocês e por vocês, tá bom? Deus mesmo trouxe vocês hoje de manhã para esta reunião. Eu não conheço vocês, a primeira vez que eu estou vendo, mas Deus conhece vocês. Ele sabe exatamente a necessidade de cada um de vocês, tá bom? E Ele vai suprir na palavra e suprir nessa comunhão maravilhosa. Então, no final da reunião, vamos orar, e os irmãos também prepararam uma lembrancinha para vocês levarem para as casas de vocês, e Deus vai continuar falando com vocês, tá bom? Muito bem. Para aqueles que não têm o hábito de participar das reuniões conosco aqui, aos domingos, é muito importante que fique, vamos dizer assim, seja passado para vocês, né? Que vocês saibam que nós somos filhos de Deus e nós somos a casa de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus por meio da regeneração, e essa regeneração chegou a nós por meio de invocarmos o nome do Senhor. Então todos aqui sentados são invocadores do nome do Senhor. Sem exceção. Quando nós invocamos o nome do Senhor, falamos: ó Senhor Jesus. Uma nova vida veio para dentro de nós. E nós não recebemos essa vida e fomos viver cada um no nosso cantinho. Cada um no seu cantinho. Mas nós passamos a viver a vida da igreja. Então aqui é apenas uma parte da vida da igreja, que é a reunião da igreja. O que vocês estão vendo aqui é apenas uma parte da vida da igreja. Ah, é, irmão? Eu pensei que aqui fosse a igreja, né? Esse local aqui. Não, aqui é só uma parte da vida da igreja. Porque a vida da igreja, ela é abrangente. A vida da igreja é maravilhosa. E a vida da igreja inclui, além da vida de reuniões e serviços da igreja, inclui a nossa vida familiar. Sabia? Você na sua casa, no convívio com a sua família,
você ali está na vida da igreja. Inclui também a minha vida social, a nossa vida social. Ou seja, o nosso trabalho, aqueles que trabalham fora, e aqueles também que estudam. O nosso convívio com as pessoas, em geral. Nesse convívio também nós estamos vivendo a vida da igreja. Você sabia disso? Ou não? Se a minha vida da igreja se restringir apenas a este local, quando eu sair daqui eu mudo de canal e vou ter uma vida familiar. Depois eu mudo de canal e vou ter uma vida profissional, escolar, estudantil. E Deus quer que nós tenhamos uma única vida. Nós temos uma única vida. Essa vida é que nós estamos desfrutando dela aqui agora, essa vida que nós desfrutamos dela em casa, essa vida que desfrutamos dela no trabalho, e aqueles que estudam também, é a vida que nós desfrutamos dela. Amém, irmã Linira? Então, todos nós, agora, aqui juntos, temos clareza disso, não é? Somos a família de Deus. Somos a casa de Deus. Somos a igreja do Deus vivo. E a igreja do Deus vivo, ela é mais abrangente do que nós imaginamos, porque inclui todo o nosso viver. Então eu queria pedir para que todos ficassem em pé agora e vamos juntos invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Muito obrigado. Podem sentar. Dessa forma, os nossos visitantes também agora tiveram o gostinho do que é invocar o nome do Senhor. E você recebeu, sem querer agora, cura para todo o seu ser. Salvação. Libertação. Por meio de invocar o nome do Senhor. Esses milagres acontecem na nossa vida. E eu quero encorajar você a levar isso para o seu dia a dia. Leva para casa. Leva para o trabalho. Leva para a escola. Invoca o nome do Senhor. Eu tenho uma netinha que acabou de fazer 7 anos de idade. Está no 2º ano. E ela deu um testemunho para a mãe dela essa semana. O testemunho dela foi o seguinte: mamãe, lá na escola, o Senhor Jesus mandou uma coleguinha para eu orar por ela. Ah, foi, minha filha? Foi, mamãe. E aí, como você fez? Primeiro eu perguntei o nome dela. Como é seu nome? Ela falou, Isabela. Então eu vou orar por você. E como foi a oração que você fez? Senhor Jesus, abençoa a Isabela. Cuida da Isabela. Aí, depois da oração, a Isabela falou para ela que estava com a cárie no dente. Aí ela orou pela cárie da Isabela. Aí a Isabela falou, mas o Senhor cura também cárie? Ela falou, cura. O Senhor cura tudo, tudo, tudo. Até isso Ele cura. Aí ela falou assim, eu acho que ela sabe que o Senhor cura tudo, mas acha que isso Ele não curava, que é a cárie. Mas Ele cura também a cárie. Isso está gravado em vídeo, tá? A mãe dela gravou o testemunho dela. Irmãos, essa é a nossa vida. Esse é o nosso viver. E de onde vem isso? Vem por meio da palavra de Deus, que chega a nós por meio dos seus servos. E nós levamos isso para o nosso viver de uma maneira muito simples. Praticamos de maneira muito simples. Nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos familiares, estão todos agora sendo abençoados com essa palavra. E as pessoas que vivem próximas a nós
são beneficiadas, porque nós podemos orar com elas e por elas. Por falar em oração, essa semana visitamos a irmã Anete. Eu e a Abigail tivemos o privilégio de visitar a irmã Anete. A irmã Anete, ela ama as reuniões da igreja, mas ela está impedida de participar das reuniões da igreja. Ela está com um problema sério de saúde, mas ela está com um princípiozinho de mal de Alzheimer já, está com problema na perna e tem problema na vista, já um problema crônico que ela tem. E ela está numa casa de repouso. Aí nós fomos lá abraçar a irmã Anete. Alguns irmãos acham que ela está hospitalizada, não. Ela está numa casa de repouso, por quê? Porque ali tem pessoas cuidando dela em tempo integral. Ela precisa de cuidado em tempo integral, 24 horas. Por isso ela está ali. E tem alguns irmãos cuidando dela, cuidando das necessidades dela, junto com a casa de repouso. E os irmãos daquela região ali que ela vive, onde ela vive, também têm cuidado dela. Irmãos, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte: a vida da igreja é a nossa verdadeira família. Tudo que o Senhor tem dado para nós é para a igreja, é para a edificação da igreja. O Senhor não dá nada para você que seja só para você, mas o que Ele dá para você é para a edificação da igreja. Se você tem encargo de orar, é para a edificação da igreja. Se você tem encargo de pregar o evangelho, é para a edificação da igreja. Se você tem encargo de servir, é para a edificação da igreja. Isso que eu queria falar para o irmão Tiago. Aproveitar e encorajar os irmãos que participam dos serviços, tanto na coordenação, quanto aqueles que participam dos serviços, entender que o nosso serviço ao Senhor, irmãos, não tem um fim em si mesmo. O nosso serviço ao Senhor é para a edificação da igreja. Isso precisa ficar muito bem estabelecido. Porque senão a gente vem aqui, serve em alguma área, em algum lugar, e sai daqui satisfeito, como se, puxa, servir, como se o serviço tivesse um fim em si mesmo. Não. A finalidade é a edificação do corpo de Cristo. Pode pegar o serviço mais simples, que exige menos tempo para preparação. Esse serviço é importante para a igreja. Se não fosse, ele não existiria. Por isso que o irmão Pedro falou sobre o serviço de música. Falou sobre os músicos, não é? Os irmãos também que nos ajudam, fazendo composição de hinos. O irmão Pedro nos ajudou a entender, e lá em Crônicas, um texto que nós lemos um pouquinho antes, fala que louvar ao Senhor é profetizar. Enquanto você está cantando um hino de louvor ao Senhor, você está profetizando para a congregação. E esses irmãos que servem, compondo hinos, para que a igreja cante e os irmãos entoem louvor ao Senhor, devem estar alinhados com a palavra profética. Essa é a preocupação do irmão Pedro. Porque senão, irmãos, nós vamos fazer hinos, como tantos hinos tem por aí. E as pessoas vão cantar. Mas nós cantamos, é uma profecia para a edificação da igreja. Se for só cantar por cantar, tudo bem. Você canta, fica alegre um pouquinho aqui, sai daqui, vai embora e vai viver a sua vidinha. Mas se for uma profecia, você vai ser mudado. Você vai ser transformado. Então, irmãos, é importante falar sobre esse assunto. Viu, Tiago? Talvez você não tenha me entendido, né? Quando eu falei para aproveitar esse tempo para abordar isso. Recepção, por exemplo. Não é? Eu estou escalado para recepção. A escala da recepção, quem participa da recepção? A irmã Lenira participa. De quanto em quanto tempo você serve? Uma vez por mês.
A irmã Lenira serve uma vez por mês na recepção. Então ela tem um mês, a irmã Lenira, para orar por esse serviço. Um mês, ela está dizendo aqui, eu oro todo dia. Por todos os serviços da igreja. Amém. Viu? Você foi mexer com a Lenira? Tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Amém. É isso aí. A irmã Lenira ora por todos os serviços. Mas os irmãos encarregados dos serviços, eu queria que vocês ganhassem isso aqui. Os coordenadores do serviço e os que participam devem, de uma forma especial, orar pelo serviço. Não é chegar aqui, domingo, eu estou na recepção, aí põe uma roupinha melhor, não é? Para servir na recepção, domingo, para receber os irmãos. Não. Antes disso, eu queria colocar isso para vocês aqui, colocar isso na comunhão para vocês. Se vocês concordarem comigo, amém. Se não, amém também. Que tal nós orarmos pelas pessoas que vão participar da reunião naquele dia? Para o Senhor levar as pessoas para o local de reuniões em paz. Para o Senhor cuidar de cada pessoa. Para o inimigo não distrair aquela pessoa. E o Senhor trazer convidados para a reunião. Trazer pessoas novas. E nós precisamos estar bem para receber essas pessoas. Bem no nosso centro tripartido. Eu não posso estar mal. Eu não posso estar com problema familiar, com problema financeiro, com problema disso, problema daquilo. Chegar aqui carregado, sobrecarregado. Eu preciso estar bem. Problemas todos nós temos. Mas nós temos que orar para que o Senhor tire esse peso de nós. Esses fardos de nós. E nos dê o fardo dele. E o jugo dele, que é suave. Para nós servirmos a ele. E quando você receber os irmãos na recepção, você receber com um sorriso diferente. Cheio do Espírito. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vinda, irmã. Procure o melhor lugar para você se sentar. Você é o ponto principal dessa reunião. É claro, o Senhor Jesus é o centro dela, mas você precisa do Senhor e nós estamos aqui para apoiar você. Então coloca num lugar bom, vê se tem inário, vê se tem Bíblia. Às vezes a gente chega aqui e não tem a projeção de hinos, né? A gente chegou outro dia aqui e não tinha. Os visitantes têm inário? Nós temos que estar de olho neles. Às vezes não tem. Aí nós temos que suprir a necessidade. Então os irmãos entendem? O serviço ele começa muito antes de ser executado. É isso que eu estou querendo dizer. Podemos orar por todos os serviços? Sim. Mas aqueles que o Senhor nos encarregou, nos comissionou, nós devemos orar de uma forma especial. Amém? Amém, Samuel? E aí vai, irmãos, som, né? Serviço de crianças, que é um serviço que a gente sabe que dá muito trabalho para as pessoas e assim por diante. Então que o Senhor abençoe a igreja em São Paulo, que os serviços, todos eles, sejam feitos para a edificação da igreja. Se você servir bem naquele dia, ora para o Senhor para você servir melhor na próxima vez. Quero fazer melhor. Isso aí chama-se excelência. Nós precisamos ter entusiasmo. Precisamos ter comprometimento com as coisas do Senhor. Amém, amados? Então, por isso que eu achei essa palavra fundamental para deixar isso muito bem estabelecido. O serviço sacerdotal, que é o serviço que nós fazemos aqui ao Senhor, no nosso dia a dia, na vida da igreja. E o exército de Deus, que é o aspecto da expansão, da propagação da palavra. Por que o exército está relacionado com a propagação da palavra? Porque está relacionado com conquista da terra. Essa terra aqui é do Senhor. Mas o inimigo usurpou. Usurpou algumas pessoas. Tem algumas pessoas usurpadas. Na verdade, muitas pessoas. Então nós precisamos pregar o evangelho para resgatar essas pessoas do cativeiro que elas estão vivendo. Elas foram sequestradas.
pelo inimigo, estão escravizadas pelo mundo. Então nós precisamos orar, pregar o evangelho, buscar essas pessoas. Então essa é a parte do exército de Deus. Então nós temos o serviço sacerdotal e nós temos o exército de Deus. Amém, amados? Vocês acham essa palavra importante para nós? É bom a gente sempre lembrar dessa palavra. E a outra coisa importante é a nossa identidade ministerial. O que significa isso? Significa que nós sabemos a nossa origem. Nós sabemos onde nós estamos. E nós sabemos para onde nós estamos sendo conduzidos. Essa é a nossa identidade. Você está com a sua identidade aí, não? Está com a sua identidade? Então você sabe, você tem aí registrada na sua identidade a sua filiação. Não tem? Você é filho do vizinho? Não. Você é filho do seu pai. E o seu pai precisa falar para você, olha, eu sou seu pai, hein? Não é o... Sua mãe, eu sou sua mãe. Não, você sabe exatamente quem são os seus pais. Não é? Nós podemos ter colegas de trabalho maravilhosos, vizinhos maravilhosos, pessoas maravilhosas em nossa volta, mas nós precisamos saber quem são os nossos pais. As pessoas, às vezes, tratam você de forma política, tratam você apenas para serem simpáticas com você. Mas os nossos pais não. Os nossos pais querem o nosso bem. Eles às vezes falam não para nós. Às vezes dói o não do pai, mas ele é importante para nós. E o pai, ele quer nos preparar. Ele quer nos aperfeiçoar. Esse é o espírito, irmãos, quando a gente fala de identidade ministerial. Deus colocou pessoas para nos suprir com a palavra, para nós sermos aperfeiçoados, para nós crescermos espiritualmente. E para nós termos hoje uma vida saudável e nós termos um futuro brilhante. Nós não somos pessoas sem futuro, nós temos um bom futuro. Por quê? Porque o nosso Pai está nos preparando para isso. Então, sobre esse assunto da identidade, eu quero falar para vocês, desde Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para se dispensar para o homem como vida, para ser vida para o homem. Começou Deus, e aí Ele começou usando homens para poder cooperar com Ele no seu plano, no seu projeto divino. Esses homens, ao longo das eras, foram usados por Deus. No Antigo Testamento, Ele usou profetas, usou sacerdotes, usou reis. Ele usou essas pessoas para poder conduzir o seu povo. Mas o homem sempre falha. E um dia, o próprio Deus se fez carne. E ele veio como um homem. É muito importante ele ter vindo como um homem, porque ele entende o homem. Ele sabe exatamente as nossas dificuldades. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas deficiências. Então Deus mesmo se tornou homem na pessoa de Jesus. Ele veio e começou ali uma nova dispensação, o Novo Testamento. Havia uma glória no Antigo Testamento, mas essa glória se desvanecia. Ela vinha, chegava e ia embora. Mas no Novo Testamento veio uma glória que é eterna, uma glória que é permanente. Esse ministério começou com o Senhor Jesus. E depois dele, todo mundo sabe a história, vieram os primeiros 12 apóstolos, liderados por Pedro. E Deus foi usando pessoas para cooperar com Ele na sua obra, e foi dispensando a si mesmo por meio dessas pessoas. E Pedro, nós conhecemos a história dele, e a história dele se parece muito com a nossa história. Teimoso, muitas vezes, falava demais, era precipitado,
mas o Senhor foi trabalhando nele. Foi produzindo uma pessoa especial. E o ministério dele foi maravilhoso. Ele alcançou muitas pessoas com o seu ministério. E nós somos muito ajudados pelo ministério de Pedro. Mas além dos primeiros 12 apóstolos, o Senhor levantou o apóstolo Paulo. Eu estou falando alguma coisa aqui, você fala assim, mas e aí? Isso aí é coisa que eu queria que todo mundo sabe, né? Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Levantou o apóstolo Paulo como um nascido fora de tempo. E o apóstolo Paulo começou a cuidar de um grupo de pessoas que não era contemplado no povo de Deus, que eram os gentios. Então o apóstolo Paulo fez o evangelho, né? Deus levantou Paulo para levar o evangelho para os gentios e o evangelho chegou a nós por causa disso. Chegou a mim e a você. E o Senhor usou o apóstolo Paulo de uma maneira maravilhosa. Ele dispensou para ele revelou para ele toda a sua economia do Novo Testamento. Coisa que eu e você jamais imaginaríamos. Deus revelou para o apóstolo Paulo. Irmãos, e nós estamos dentro desse ministério. E aí, depois do apóstolo Paulo, no ano 67, ele foi martirizado. Parece que acabou tudo. Não. Aí o Senhor começou a usar João. João, ele pegou tudo que Paulo estabeleceu, todo o terreno que foi pavimentado pelo apóstolo Paulo, e trabalhou nesse terreno com o ministério de Espírito e Vida. Falou assim, tudo isso que Paulo pavimentou, não adianta nada isso ser só conhecimento doutrinário, encher só a cabeça das pessoas. Essas pessoas precisam de vida. Aí o Senhor usou o João para nos ajudar com o seu ministério de Espírito e Vida. Por isso que em João capítulo 21, eu vou ler para vocês, Evangelho de João capítulo 21, tem um texto ali muito interessante, que fala: aqui é uma conversa do Senhor de Jesus com Pedro, né? Aí no versículo 21, diz assim, vendo quem? Pedro viu alguém ali, né? Pois Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Quem era este? Aí, versículo 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti? Aí, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então nós entendemos aqui, irmãos, e nós somos ajudados pelo irmão Dong, principalmente para entender isso aqui. E o próprio Senhor Jesus afirmou também, que ele não estava se referindo à vida física de João, que João não morreria, mas o ministério de João não cessaria. Então o Senhor profetizou que esse ministério ia permanecer até que ele viesse. Que ministério que eu e você estamos hoje? No ministério do Espírito e Vida, podemos dizer, estamos no ministério de João. E quem deu sequência a esse ministério nos nossos dias? Podemos dizer que o Senhor levantou muitos homens nos nossos dias, com esse mesmo espírito. O irmão Otmani, por exemplo, nos ajudou a ter uma vida espiritual mais intensa. O irmão Witness Lee mostrou para nós a importância da vida da igreja, Cristo e a igreja. E depois veio o irmão Dong para trazer toda essa palavra e aplicar essa palavra no nosso dia a dia.
Porque não adianta nada você ter conhecimento elevado e não ter aplicação da palavra no seu dia a dia. Então é essa linha ministerial que nós estamos dentro. É dentro dessa linha que nós estamos. Essa é a nossa identidade. O irmão Dong descansou no Senhor em 2017. Mas graças ao Senhor Ele preparou alguns irmãos para dar continuidade a esse encargo. Ou seja, o irmão Dong descansou, mas a obra que o Senhor usou o irmão Dong para fazer, ela não parou. Os irmãos dão amém para isso? Além de não ter parado, vários itens estão sendo intensificados. A colportagem, por exemplo, que algumas pessoas talvez estejam ouvindo essa palavra pela primeira vez, é trabalhar a palavra impressa, o livro, levar livro e colocar nas mãos das pessoas na pregação do Evangelho. Você prega o Evangelho para a pessoa, ora com ela e deixa um livro espiritual nas mãos dela. Isso é colportagem. A palavra colportagem é de colportor, que cuida das pessoas no dia a dia, porta a porta, na rua, dentro do ônibus, dentro do metrô, em qualquer lugar. Onde tem gente, nas praças, essa pessoa leva a vida para outras pessoas, pregando o Evangelho, levando a palavra impressa. E a colportagem, hoje, ela se tornou dinâmica. Por quê? Porque nós podemos abordar a pessoa de uma forma simples. Perguntando para ela, posso orar por você? Você tem feito isso, Samuel? Hã? Posso orar por você? Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu tenho tido essa prática. É claro, dentro da nossa limitação de tempo, cada um aqui tem a sua limitação de tempo, né? Mas nós precisamos criar condições para isso. Como? Você anda de carro todo dia? Ando. Né? Eu uso o carro todo dia para ir para o trabalho. Mas um dia da semana, ou uma vez por mês, você pode abrir mão do seu carro e andar de metrô, andar de ônibus. Isso aí você responde para você mesmo. Mas aí o Senhor me deu uma experiência muito gostosa, que eu falei, Abigail, eu vou de ônibus trabalhar. Mas qual era o meu intuito? Contatar as pessoas. Aí coloquei minha camiseta, posso orar por você? Quando você coloca a camiseta, posso orar por você? Vitor, é um negócio extraordinário. As pessoas olham para você de uma maneira diferente. E aí você precisa tomar cuidado. Porque às vezes algumas coisas acontecem na sua vida, no seu dia a dia, que contrariam você. Aí você perde a paciência. Não é verdade? Perde a paciência com as pessoas. Mas aí quando você está com a camiseta, a pessoa olha para você, a sua reação, e olha para a camiseta e fala, uai, nada a ver. Não é? Nada a ver. Posso orar por você? Está bravo desse jeito? Olha só quem está falando, né? Mas é claro que essa frase, ela não é só uma frase estampada em algumas camisetas, mas ela é uma frase que foi estampada no coração de cada um de nós. Ela está ali no nosso coração. E quando você está na frente de uma pessoa, essa frase está aqui dentro de você. Pulando aqui dentro de você. É claro que quando coloca a camiseta, você ajuda, porque as pessoas veem a frase. Né? Porque o ser humano ainda não tem esse poder, né, de entrar lá dentro e ver o que tem no seu coração. Mas você sabe que a frase está lá. Mas quando você usa a camiseta, as pessoas abordam você. E aí, irmãos, quando você pratica a palavra, é uma paz que inunda o seu ser, uma alegria,
Você não sabe de onde vem essa alegria. Você ora pelas pessoas. Eu orei por várias pessoas. Dentro do ônibus, desci na parada antes, 4, 5 paradas antes, para continuar contatando as pessoas. Eu não vou contar para vocês aqui, as experiências são muitas experiências ricas. Pessoas realmente desesperadas. Muitas pessoas tranquilas, parece que não estão nesse mundo. É incrível, mas tem muita gente muito tranquila. Parece que está vivendo em outro mundo. Pelo menos exteriormente aparenta tranquilidade. Mas muita gente desesperada. Como o Senhor Jesus encontrou as pessoas quando Ele esteve na terra. E Ele se compadeceu delas. Porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Elas estavam exaustas. O que mais? Angustiadas. E o Senhor se compadeceu delas. Amados, eu creio que a palavra dessa semana é para consolidar tudo que o Senhor falou para nós no livro de 1 Coríntios. É claro que não concluiu 1 Coríntios, mas nós vamos entrar em 2 Coríntios agora a partir do próximo alimento diário. Eu trouxe para você ver, alguns já pegaram. Agora o alimento diário, em vez de um volume com 8 semanas, agora passou a ser 2 volumes com 4 semanas cada. E cada volume agora tem um título. O primeiro desta série que nós vamos ler é Conectados com Deus. É esse aqui, tá? Conectados com Deus. E o segundo é Correr para Vencer. Então, nós vamos começar lendo as primeiras 4 semanas aqui, Conectados com Deus. E aqui o irmão Pedro vai nos ajudar ainda mais, essas primeiras 4 mensagens, fala ainda sobre esse assunto do único ministério, da linha ministerial, para poder isso ficar muito bem definido para cada um de nós, tá bom? Isso é importante? Por quê? Porque tudo que nós fizermos na igreja, nós devemos fazer olhando para aquelas pessoas que o Senhor colocou diante de nós. O Pedro hoje está nos Estados Unidos, né? Dando conferência lá. Quando ele voltar dos Estados Unidos, domingo que vem ele vai estar conosco aqui em São Paulo. Ele vai falar a primeira mensagem desse novo volume do Alimento Diário. Nova série. Se ele chegar aqui e encontrar a igreja em São Paulo, praticando a palavra, aí o Espírito Santo vai poder usá-lo para dar prosseguimento ao encargo. Se ele chegar aqui e encontrar a igreja em São Paulo, parada no tempo, né? Comportagem dinâmica, o que mais? Avança Jovem, o que mais? Expor Livro, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Se ele olhar para a igreja e perceber, os irmãos não estão acompanhando, aí o sentimento que ele vai ter vai ser o mesmo que o apóstolo Paulo teve para com os coríntios. Leite vos dei a beber. Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês não podem suportar. E nós vimos na palavra dessa semana que os coríntios tinham muitos problemas relacionados com infantilidade mesmo, falta de crescimento. Mas nós esperamos que o irmão Pedro, Dong, o irmão Esdras, o irmão André, o irmão Miguel, possam encontrar no nosso meio pessoas alinhadas, afinadas, conectadas com Deus e também alinhadas com o ministério que nós estamos nele. Amém? Aí quando ele chegar aqui e encontrar a igreja saudável, ele vai poder prosseguir na palavra. Se ele encontrar a igreja parada, vai ter que voltar de novo e começar da estaca zero. Então eu quero chegar com vocês. O que vocês querem? Né? Que ele dê prosseguimento e traga mais palavra, mais alimento para nós, ou ele volte à estaca zero? Então eu queria falar só isso para vocês e a minha palavra termina aqui, tá bom?
Queria agradecer o Tiago pela cooperação hoje de manhã. E eu quero agradecer a paciência de todos vocês também. É claro que tem muita coisa dentro do alimento diário que eu não entrei, né? Mas eu sinto que se nós pegarmos o assunto dos serviços e fizermos um bom trabalho, a expansão, fizermos um bom trabalho, e se nós soubermos a nossa origem, onde nós estamos e para onde nós estamos sendo conduzidos, excelente. Eu creio que aí você pode, depois, lendo a sua Bíblia, tá? E para completar, eu ia parar aqui agora, mas eu vou completar com 2 Reis, capítulo 4. Só para vocês verem a importância de nós estarmos alinhados com a palavra do profeta. Capítulo 4 de 2 Reis e capítulo 5 também de 2 Reis, tem duas experiências maravilhosas que mostram a importância da palavra do profeta que o Senhor colocou diante de nós. Então aqui no capítulo 4 de 2 Reis fala de uma mulher, né, que ficou viúva e ela não tinha dinheiro para pagar os seus credores. E os seus filhos estavam prestes a serem levados para se tornar escravos dos seus credores. Então ela foi para o profeta Eliseu naquela época, para pedir ajuda para o profeta. Aí, versículo 2, o profeta perguntou para ela: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Olha, o profeta, ele quer nos ajudar, mas alguma coisa nós precisamos ter. Ele não vai nos ajudar do nada. Alguma coisa tem que ter, vai partir de alguma coisa que nós temos. Se você invoca o nome do Senhor no seu dia a dia, você vai ter espírito, você vai ter óleo, você vai ter azeite. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Azeite na Bíblia representa o espírito. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. A mulher então fez exatamente como o profeta orientou. E você já sabe o resultado, né? Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Vasilhas vazias. Nós esperamos que cada reunião, cada leitura da Bíblia, cada vez que você ora, cada vez que você invoca o nome do Senhor, cada vez que você sai para pregar o Evangelho, você se apresente para o Senhor como uma vasilha vazia, para Ele te encher. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Se tivesse mais vasilha, o azeite continuaria jorrando. Mas acabaram as vasilhas vazias, o azeite parou. Então, foi ela, fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, nós estamos sendo contemplados pelo Senhor com a sua palavra profética. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Eu vou concluir com esse versículo. 2 Pedro 1, 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra profética está nos iluminando. Está iluminando nossos pés, como o irmão Hélio disse ontem na reunião, e está iluminando o nosso caminho. Está nos dando direção. Está nos mostrando para onde nós devemos ir.
e nos dando firmeza na nossa caminhada. A palavra profética faz isso com a gente. Dá segurança para a gente. É uma segurança nos submeter à palavra profética do Senhor. Não vamos querer inventar as coisas, não. Fazer as coisas de forma isolada. Eu tenho meu grupo familiar, eu tenho meu serviço, eu tenho... Não, nós não temos nada no nosso bolso. É tudo para a edificação da igreja. É tudo para a obra do Senhor. E tudo que nós fazemos está alinhado com esse único ministério. Com essa identidade que nós temos. Amém? Então não precisamos, o Pedro não precisa chegar aqui e falar assim, eu sou pai de vocês, hein? Né? Precisa mostrar as credenciais dele. Quando nós ouvimos a palavra, vamos nos submeter à palavra do Senhor. Mas eu quero levar um pouco mais adiante isso, tá? Tem os apóstolos, e na igreja tem a sua ordem, a sua administração, por meio dos presbíteros e diáconos. Então nós temos que estar também olhando para esses irmãos. Porque eles estão conosco no dia a dia. E eles precisam estar sintonizados com os apóstolos para poderem dar suprimento para a igreja. Os irmãos entendem? Então não podemos olhar para esses irmãos e falar, não, esses irmãos, né, não são nada. Não, eles são sim. Na igreja, eles são a liderança do Senhor. E eles, a função deles é estarem coordenados com os apóstolos. Tá? Então, quer dizer, aí vai, grupo familiar, tem uma ordem lá também, presta atenção. Não pode ser uma bagunça o grupo familiar. Faz o que quer no grupo familiar. Não, tem uma liderança também. E no nosso meio, irmãos, nós temos muitas dificuldades, porque nós não temos títulos, né? Apóstolo tal, presbítero tal, diácono tal, pastor tal. Aí nós temos muita dificuldade. Então nós temos que usar muito a sensibilidade espiritual para poder entender. Tem irmãos diante de nós. E olhar para eles. Não adianta falar assim, fui tratado, e não ouve, não obedece. Não adianta. Tem que seguir essa linha. Se nós seguirmos essa linha, irmãos, tudo que nós fizermos na igreja vai ser para o avanço da obra do Senhor. Oferta para o avanço da obra do Senhor. Jesus é o Senhor. O Senhor abençoe vocês, viu? Amém.